Fizemos a leitura essa noite em um dos profetas menores. Quando a gente fala profeta menor, não estamos dizendo que o profeta era pequenininho, não. A gente está falando que é profeta menor, porque é o profeta que escreveu menos. A gente fala profetas maiores como Isaías, a gente fala como Jeremias, Ezequiel, Daniel. Quando vem os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os profetas menores. E, como eu disse, fizemos a leitura de um dos profetas menores, nesse caso, Joel, capítulo 2, versículo 28, onde eu quero usar a tradução que eu tenho para falar o que eu vou falar essa noite. Ele diz, Joel diz, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Ele usa o artigo definido, derramarei o meu espírito, ou seja, totalidade. É isso que ele está falando, o espírito, ou seja, derramar o completo espírito. Então, mais adiante, na Nova Aliança, no livro histórico do Novo Testamento, é o único, que é Atos dos Apóstolos, Lucas, ele escreve o quê? Registrando a fala de Pedro, inspirado pelo Espírito Santo. Pedro diz que essa mensagem revelada, escrita lá em Joel 2,28, ele diz que essa promessa, e eu vou dizer, parte dessa promessa se cumpre no derramamento do Espírito Santo, em Atos 2,18. Ele diz, essa é a promessa feita por Joel, que nos últimos dias, aí ele diz, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Agora, já não é o Espírito que Pedro está falando, ele está dizendo de algo dado pelo Espírito, aquilo que vem do Espírito, o derramamento, certo? Uma coisa é derramar o Espírito, uma outra coisa é derramar do Espírito. E o que Pedro está falando aqui, a gente vai analisar no contexto geral da Escritura. Primeiro, por causa da promessa milenial. Nós cremos na nossa teologia que o milênio ele é literal, um período de 1000 anos de paz na terra, onde Jesus governará com a Jerusalém celestial sobre a Jerusalém terrena por 1000 anos. E durante 1000 anos, Satanás estará preso. Essa é a nossa compreensão bíblica, que consideramos bíblica. Alguns acreditam num milênio simbólico, nós não cremos assim. Crendo no milênio, e é o que vemos ao longo da Escritura, um milênio literal, um período de paz sobre a terra, descrito por Isaías, descrito por Abacuque, onde a Bíblia diz que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ou seja, algo pleno. E nesse caso, está se falando do derramamento do próprio Espírito, o Espírito derramado sobre toda a terra, e não sobre um grupo seleto. Enquanto que essa é a promessa milenial descrita por Joel, e que chamamos de nova aliança, considerando que a antiga aliança, o Espírito de Deus não morava nos crentes. E a lei de Deus não era gravada no coração dos crentes. Isso só acontece na nova aliança. Lembrando também que Deus não faz aliança e não fez na antiga aliança com gentios. A aliança de Deus sempre foi com os judeus. Porém, na noite em que Jesus foi traído, ele faz uma aliança que vai se estender aos gentios, como a mensagem revelada a Pedro, depois a Paulo, e que se espalha sobre os apóstolos, que ficam espantados quando Pedro dá o testemunho de que, estando ele na casa de Cornélio, pregando o evangelho para os gentios, no total de 120 homens, diz que o Espírito caiu sobre eles. Então, os apóstolos, ao ouvirem o testemunho de Pedro,
ficam espantados de que o Espírito Santo estava sendo derramado sobre os gentios. Mas aqui há uma nova aliança que Jesus inaugurou na Santa Ceia. Na noite da Páscoa, a sua última Páscoa, ele seria traído quando fosse para o Monte das Oliveiras. Ele diz, pegando o pão, disse, esse pão, partindo o pão, disse, esse pão é o símbolo do meu corpo. E tendo partido o pão, ele disse, deu graça e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Quando ele pega o cálice, depois de cear, na Páscoa, ele pega, né, o cálice e diz, esse cálice é a nova aliança, ou o novo testamento no meu sangue. Então Jesus ali inaugura a nova aliança. A nova aliança anunciada por Isaías, anunciada por Ezequiel, como no capítulo 36, 31 de Isaías, enfim. E ele fala de quê? A nova aliança fala de quê? Diz, olha, eu vou fazer uma nova aliança com a casa de Israel. A promessa é essa. Só que aqui ele faz ele não cumpre sobre Israel ainda, mas ele cumpre sobre a igreja. Ele deixa para fazer isso já no final do seu ministério. E ele revela a nova aliança. Quais são as características da nova aliança? Algumas delas. Na antiga aliança, a lei era gravada em pedras. Na nova aliança, a lei é gravada no coração. Na antiga aliança, era sangue de animais. Na nova aliança, é o sangue de Jesus. Na nova aliança, o Espírito visitava os crentes. Na nova aliança, o Espírito mora nos crentes. Na antiga aliança, a consciência não era purificada, mas na nova aliança ela é purificada. A antiga aliança é figura, o Novo Testamento ou a nova aliança é a imagem exata. Certo? Então, são algumas características da antiga para a nova aliança. A antiga aliança também é conhecida como o ministério da morte, o ministério da letra, enquanto que a nova aliança é considerado o ministério do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. É a distinção de lei para graça, ou antiga aliança para nova aliança. Então, Pedro, em Atos 2,18, ele não fala a mesma coisa que Joel. Joel diz, derramarei o meu Espírito, diz o Senhor. Mas Pedro, ao citar essa mensagem, essa profecia, ele fala, se cumpriu vossos dias. O quê? Parte dela, porque ele fala, e derramarei do meu Espírito. Ele não fala o meu Espírito. Por quê? Porque Deus se revelou para Israel. João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus, que são judeus, não o receberam. Mas a tantos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, a promessa era para os judeus. Daí porque, se ouve Jesus em seguida dizer, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Porque a promessa do derramamento cabal, ou a plenitude do Espírito para o reino milenial, cairia sobre a igreja, se Israel obedecesse. Porém, Israel nega o Messias, e aí Deus abre o tempo dos gentios, onde nós entramos. E parte da nova aliança, ele faz com a igreja. Então a igreja recebe parte disso. Mas a plenitude, onde toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, acontecerá no período do reino milenial. Como eu disse, alguns defendem o milênio simbólico. Nós não defendemos. Para nós, biblicamente, consideramos que o milênio é literal. Chega-se a dizer, por Isaías, que o lobo morará com o cordeiro. Certo? E uma criança não terá problema de botar a mão na boca de um leão, porque a ferocidade dos animais será tirada. É o período, é a sétima dispensação. Nós temos a inocência, a consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. No milênio, período de paz. Um dos períodos, assim dizer, o período mais lindo na terra, onde tudo ganhará vivacidade. Satanás estará preso, certo?
E a Bíblia diz que nesse período ninguém dirá, conhece o Senhor, porque todos conhecerão ao Senhor. E todas as nações terão que subir para adorar o Rei dos Reis em Jerusalém todo ano. É onde o reino milenial também é descrito no Salmo de número 2, onde o Senhor há de reger a terra com vara de ferro. Ou seja, uma ditadura celestial, por assim dizer. Muito bem. Segunda parte. A primeira é a promessa milenial. A segunda parte é parte dessa promessa, que é Joel, Atos 2,18. E item de número 3. Item de número 3. O crente, como aí nós pegamos o derramamento, derramar o Espírito, que alguns dizem e confundem com o batismo com o Espírito Santo, e não é. Alguém diz, todos que aceitam Jesus são batizados com o Espírito Santo. Não é verdade. As pessoas aceitam Jesus e são batizados pelo Espírito Santo, mas nem todos são batizados com o Espírito Santo. Então, o que nós vemos? Não podemos confundir o derramar o Espírito para o derramar do Espírito. Enquanto que nós vemos que no batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo mora no crente, ou seja, ele é uma nova criatura, ele é regenerado, ele é ressuscitado espiritualmente. No batismo com o Espírito Santo, já é diferente, porque o Espírito Santo concede ao homem poder, e já nós vamos ver isso. Então, o Espírito morando no crente acontece logo depois da ressurreição. Jesus ressuscita, vai até os discípulos, sopra sobre eles e diz o quê? Ele diz, recebam do ou recebam o? Ele diz, recebai o Espírito Santo. Onde o Espírito Santo passa a morar neles. E isso, há uma distinção, por quê? Uma coisa é o Espírito morando, uma coisa é o Espírito dando capacitação. Então Jesus sopra e o Espírito Santo passa a morar no crente. Isso após a ressurreição. E o batismo com o Espírito Santo. Se o derramar o Espírito me qualifica como filho, derramar do Espírito me qualifica como servo. Quando o Espírito Santo passa a morar em mim, eu sou filho de Deus. Quando o Espírito Santo passa a morar em mim, eu passo a ser uma nova criatura. Quando o Espírito Santo passa a morar em mim, eu produzo frutos espirituais. Por isso que na antiga aliança, na orla do vestido do sumo sacerdote, havia romãs e era assim intercalado, romãs e sininhos, sinos e romãs e sinos. Por quê? Porque o verdadeiro ministério espiritual na terra, até o dia do arrebatamento, tem que ter sinos e tem que ter romãs. Romãs, porque fala da vida do Filho de Deus, a vida com Deus, ou seja, frutos espirituais. Tem que produzir fruto. Por isso que a romã é um fruto, com vários gominhos pequenos do lado de dentro, para mostrar que o fruto do Espírito é um, mas tem 9 divisões. E aí, isso me qualifica como filho de Deus, realmente. Crentes pentecostais e não pentecostais, eles são batizados pelo Espírito Santo. E nós diríamos o seguinte, o Espírito Santo regenera, quer dizer, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e o pega e o mergulha na igreja universal, na igreja espiritual, na igreja de Cristo. A igreja que está sobre toda a terra, mergulha no corpo místico de Cristo, que é a igreja. É o batismo onde ele recebe vida. Isso é batismo do Espírito Santo, que quem faz é o Espírito Santo. Motivo pelo qual, se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão, porque ele é o agente da conversão. Ele é o agente de mudar o coração de aquele que se arrepende. E se alguém resiste o Espírito Santo, não tem salvação, nem nessa era, nem no reino milenial na terra poderá ser salvo, nem nesse século e nem no vindouro. E por conta de quê? Porque o Espírito Santo é o agente da regeneração. Tem coisa que só o Espírito Santo faz,
levar o homem ao novo nascimento. Tem coisa que só Jesus faz, levar o homem ao batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo não pega ninguém e mergulha nele, mas ele pega o crente e mergulha em Jesus. Em segundo lugar, item 4, o crente como servo, é o que está em Atos 1:18, 2:18, ou seja, do Espírito. E aí nos faz lembrar, irmãos, do que está em Lucas, mas eu vou, mais adiante eu cito, né? Lucas 24. Então, deixa eu me deter aqui sobre o crente como servo. Irmãos, a Bíblia diz que o filho fica para sempre na casa, o servo não. Que a pessoa, mas Deus me usa. Eu sei que eu estou errado, mas Deus me usa. Sim, Deus usa quem Ele quer. Ele pode usar qualquer um. Ele usou Corvo, Ele usou o Caifás, Ele usou Nabucodonosor, que nem conhecia a revelação da palavra de Deus, usou peixe, e Deus usa quem Ele quer. Alguns crentes pensam que porque são usados, eles estão atestados diante de Deus. Tem pregadores que estão mortos há anos. Tem muito defunto em cima do altar, muita defunta cantando e pregando. Muita gente que já morreu há muito tempo e diz, mas como Deus me usa tanto, porque Ele usa os dons as dádivas, os dons de Deus, eles são sem arrependimento. Por isso que Jesus disse, naqueles dias muitos me dirão, Senhor, nós profetizamos na tua rua, nós expulsamos demônios, nós realizamos prodígios. E Ele dirá, em verdade não vos conheço, vós todos que praticais a iniquidade. Oh, como é que eu senti a presença de Deus? Porque é o Espírito trazendo sobre usando aquela pessoa no dom que Ele deu. Para alguém que recebeu de Deus, recebeu do Espírito. Eu já vi pessoas pensando que estavam manipulando a igreja sem se darem conta de que eles não estavam enganando só na cabeça deles, porque eles estavam exercendo um dom ministerial, dom do Espírito. É um dom ministerial. E eles estavam exercendo, mas com a vida errada. E por que eles estavam duvidando? Porque eles diziam, estou todo errado, todo em pecado, mas sentindo a presença de Deus. Eu estou todo errado, mas Deus está me dando revelação. Eu estou totalmente perdido, mas Deus está me usando. É verdade. Deus pode usar uma pessoa em pecado, sim. Mas ser usado é coisa de servo. E você corre o risco, se não se arrepender, de ser usado, de falar línguas, de repreender demônios e quando morrer, ir para o inferno. Que surpresa! Você que pregou a outros, como Paulo disse, tu que dizes, não adulterarás, adulteras. Tu que dizes para não cometer, adorar ídolos, és idólatra. Por que isso? Porque ele disse, olha, quem está em pé, cuide para que não caia. Porém, se cair, não fique prostrado. Item de número 5. Eu falei no início que eu estou hoje com a voz um tanto, não sei, dizem que não está afetando aí, mas alguém deve perceber que eu estou meio fanhoso. Irmã Isabel, eu estou meio constipado. Aí vou precisar que a Lu faça um denguinho quando eu chegar em casa. Ela também tá, então a gente faz um denguinho duplo. Eu faço para lá e ela para cá, né, Lu? Para quem não sabe quem é a Lu, é minha esposa. É aquela mulher que me suporta já há muitos anos. Imagine, ela vai para o céu, pegou uma cruz pesada. Muito bem, item de número 5. Ser cheio do Espírito Santo, requisito único para alguém morar no céu. Plenitude do Espírito. O que é plenitude do Espírito nesse caso aqui? Estamos falando do Espírito nos qualificando como servos e o Espírito nos atestando como filhos. Frutos
e dons. Dons e frutos. Quero externar aqui a minha crítica para doutores que eu admiro, que não são pentecostais, mas eu admiro, claro. Um dos pastores, para colocar na lista, para dizer que eu não sou partidarista e dizer assim, você só defende o que é pentecostal. O pregador que eu tenho em alta estima e eu colocaria ele no topo da lista é um pastor batista da Aliança Batista, que era Nilson do Amaral Fanini. E ele era batista e eu sempre o admirei pelas mensagens dele, né? Agora, eu quero dizer para alguns doutores que eu respeito e não vou deixar de segui-los na rede social. Minha família gosta, não vou citar o nome. Mas quando vocês começam a falar contra batismo com o Espírito Santo, por favor, para com isso. Aparece lá falando coisas inconvenientes, sabe? Por favor, vocês são doutores. Para de defender. Eu acho que vocês, não sei, mas para mim, por todo o conhecimento que tem, vocês estão defendendo denominação. Sabe? Aparece lá falando que o batismo foi para o passado, foi não sei o quê. Para com isso, para com isso. Vocês são melhores do que isso. Vocês são melhores. São melhores. Dá uma olhadinha aí, que vocês estão defendendo uma ideologia denominacional, uma coisa denominacional. Vocês estão defendendo as ideias de vocês. Então, aí quando eu vejo eles querendo falar, vocês não podem falar de uma coisa que vocês não conhecem. Tipo, alguém está chupando uma laranja e eu pergunto à pessoa. A pessoa pergunta para mim, que gosto tem essa laranja? Como é que eu vou saber se eu não provei? Como que dá uma pesquisada sobre a história de Enéas Tognini e você vai cair a ficha. Enéas Tognini era contra o batismo com o Espírito Santo, segundo o que se sabe, escreveu vários livros contra o batismo com o Espírito Santo. Até o dia que ele foi batizado com o Espírito Santo dentro do gabinete dele. E aí a coisa mudou de figura. Quantos que já falaram contra o batismo com o Espírito Santo, eram veementes e ferrenhos contra, e depois foram batizados, e aí tiveram que, ficar meio sem graça para desfazer as besteiradas que andaram falando. Ser cheio do Espírito Santo, ter a plenitude do Espírito, é requisito fundamental para quem quer morar no céu, amado. Quem não se enche de Deus, querido, vai se encher de outra coisa. Um crente que fica no Evangelho, eu estou falando das duas coisas, você ser pleno como filho e pleno como servo. Algumas pessoas vão ficar no Evangelho em cima do muro, irmão. Uma hora cheio de carne, outra hora cheio do Espírito. Uma hora cheio de pecado, outra hora ele está cheio de Deus. É quase que impossível você ficar com as duas coisas. Se você não estiver no pecado, e caído e perdido e indo para o inferno, você tem que estar cheio de Deus indo para o céu. Mas não tem como você fazer as duas coisas. Estou em pecado, mas Deus é misericordioso. Não, Deus não tem o culpado por inocente. Não, Ele não tem. Então, uma pessoa que está caída, ela está fadada à condenação eterna. Uma vez se arrependendo e deixando de praticar todos os seus pecados e se render a Deus, agora aquela sujeirada sai e agora entra Deus. Quer ser cheio de Deus? Para de ser cheio de si mesmo. Não há lugar. Deus não vai dividir lugar com você. Ou é Ele ou não. Ou é ninguém. Algumas pessoas gostam de dizer, eu sou dono do meu nariz. Você não é dono do seu nariz. Eu é que mando na minha vida. Você não manda na sua vida. Larga de falar besteira. Por que não manda? É simples. Para de ficar velho. Vê se você consegue. Evita ficar doente. Vê se você consegue. Você manda na sua vida? Evita de morrer. Vamos ver se você consegue ser eterno. Então, por favor, você não manda na sua vida, não. Você é só um mordomo. E ruinzinho ainda. Nós somos mordomos e ruinzinhos. A gente não administra bem. Então, você não é dono do seu nariz. Então, para de egolatria, para de egocentrismo. Para com esse negócio. Egocentrismo é o ego no centro. Egolatria é a adoração do ego. Para com isso. Por quê? Porque você não é dono de você mesmo. Se você fosse dono, por que caiu num monte de pecado? Se você manda em você mesmo, por que está depressivo? Se você é dono de si mesmo, por que você pratica pecados e chega em casa, olha o que eu fiz, olha onde eu cheguei. Por que você faz isso? Porque você não é dono de si mesmo. Já caiu a ficha?
Porque a Bíblia diz que diante da honra vai a humildade. Já caiu a ficha que você não manda em você? Já caiu a ficha de que você só pode ir para o céu dependendo de Deus e não dependendo de você? Nós não andamos fielmente, irmãos, porque somos bambambãs. Só conseguimos andar fielmente por causa da graça do Senhor que se manifestou, por causa da misericórdia dele sobre nós. Por isso a humildade, reverenciar aquele que merece glória. Você aprende uma aula com os serafins, palavra que quer dizer ardente na adoração. Aprende com eles. Eles clamavam uns aos outros dizendo Kadosh, 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 ou seja, santo o Pai, santo o Filho, santo o Espírito Santo. Eles adoravam, clamavam uns para os outros e diziam santo, o outro gritava santo, aí o outro gritava santo. É o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E a Bíblia diz que com 2 asas eles voavam. 2 cobriam o rosto, por causa da santidade de Deus. E 2 cobriam os pés, símbolo de reverência. Aprenda com os serafins, que por perfeitos que são, é uma classe de anjos. Imagine com toda a perfeição, toda a pureza que Deus deu, eles reverenciavam Deus. E o reconheciam, e o reconhecem, e o adoram constantemente. E habitam exatamente no círculo de glória de Deus, são íntimos de Deus, mas se submetem a Deus. E aí meras criaturas estragadas na terra pelo pecado, querem se sentir superiores. Vai ver que nunca leram sobre Nabucodonosor comendo capim. Vai ver que nunca leram sobre Herodes morrendo comido de bicho. Nunca leram. Vai ver que nunca leram um Judas tentando se enforcar e se rasgando todo, caindo e se explodindo no chão, por causa da sua rebeldia. Talvez nunca leram, ou se leram, ignoraram. Mas aprenda que você precisa ser cheio de Deus. Plenitude. Há muitos crentes, irmãos, que no dia do arrebatamento terão uma surpresa muito desagradável. Receberão um monte de notícia no celular, e quando abrir e olharem, verão, aconteceu algo estranho. Olha, o quê? Sumiu um monte de gente, em todos os lugares, em todos os países, em todos os continentes. Um caos no mundo, um desespero total. E aquele crente que mexeu no celular para ver essa notícia, significa que não subiu. E por quê, irmãos? Porque alguns crentes, eles vão servir a Deus dispensando a plenitude do Espírito. Crentes vão ficar porque não há espaço neles para serem cheios de Deus. São medíocres. Quando pegam um texto de Provérbios, por exemplo, e diz, o amigo ama o tempo todo e na angústia nasce um irmão, né? Mas eles leem esse texto e dizem, o Espírito Santo é meu amigo. Mas eles vivem vazios de Deus, vivem em pecado e querem no seu vitimismo dizer, Deus entende a minha fraqueza. Deus entende a sua fraqueza e oferece a você condição e graça para que você seja forte nele. Mas se você acha que isso é normal, se você acha que isso é irrelevante, se você acha que isso não tem problema, surpresa, meus pêsames para você. Primeiro, porque se você morrer desse jeito, não é Jesus que você vai encontrar. Você vai encontrar outra coisa lá embaixo. E é lá embaixo, não é nem lá em cima. E se você, no dia do arrebatamento, estiver nessa condição, meus pêsames, porque você vai ter que apertar a mão do anticristo. Fala. Então, eu não sei seu nome, você está sem rosto, sem nome e está fazendo comentário. Mas é o seguinte, você citou judeus aqui falando a respeito deles. Em momento nenhum a gente falou deles aqui. A bandeira lá atrás, a gente sabe o motivo. A gente não dá espaço nem para citar da bandeira, porque não é o assunto. Entende? Então, quando fala, a gente silencia mesmo. Então, se você tem uma pergunta inteligente ou de respeito nesse sentido, faça com decência que a gente vai te responder. Entendeu? Mas se entrar atacando por causa de bandeira, a gente já sabe quem você é, já sabe de que grupo você é. A gente vai silenciar. Exatamente, amados. Alguém aqui viu a gente falando aqui de política, de alguém? Não vimos. Eu repito que essa bandeira aqui é brasileira. Essa aqui é de Israel. E eu vou lembrar de novo os que estão na live. Quando começa a atacar essa bandeira, já sabemos que é um grupinho lá de baixo. Né? Porque se conhecesse Deus, jamais falariam contra essa bandeira.
mas é porque não conhecem. Aí eles vêm falar de um Israel político e se esquecem que essa nação é responsável pelo conceito judaico-cristão de leis que estão vigentes no Ocidente. É de lá que vem. A lei, tem que lembrar os ignorantes, que a lei que está na nação brasileira, ainda que alguns não cumpram, não matarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, isso aí está na lei brasileira. E vem de onde? Vem daqui, ó, o código dado por Deus ao povo de Israel através de Moisés. Então, quando a gente tem uma bandeira dessa aqui, é por causa disso. Não tem nada a ver com baboseira de política que alguns pensam. Então, é muito complicado a gente ter que estar de novo falando sobre bandeiras. Elas estão aqui com um propósito diferente do que alguns pensam. Então, só uma pessoa muito ignorante ou muito desinformada para atacar, porque a pessoa humilde faz pergunta, por que tem? Aí a gente explica. Mas se entrar atacando, falando coisa de política, citando o nome de político importante, pode ter certeza que será silenciado. Tá? Não é esse o nosso objetivo, não vamos perder nosso tempo. Teve um dia que me perturbaram tanto, e eu sou descendente judeu. Imagina? Então fala contra mim. Tá bom? Não moro em Israel, mas eu sou minha mãe, meu avô. Tá? Então, é hora da pessoa parar um bocadinho. Não é por isso que eu botei a bandeira. A bandeira é por causa, repito, por causa do conceito judaico-cristão de leis no Ocidente. Toda vez que o Marcos entra, ele costuma fazer esse comentário. Eu vou passar para o senhor falar aí. Ele pergunta se só judeu tem salvação na grande tribulação. Só judeu tem salvação na grande tribulação. Está perguntando. Amém. Irmãos, nosso assunto nem é esse, mas eu vou responder em respeito aí ao nosso internauta, tá? Durante o milênio, 144 mil judeus serão assinalados, durante a grande tribulação, aliás. E eles vão ingressar no milênio, pregando para as nações. Então, haverá salvação no período milenial, não é só para os judeus. Os judeus vão estar pregando. Vai fazer o papel que a igreja faz hoje? Durante o milênio é Israel que faz. Durante a grande tribulação, judeus serão assinalados e crentes que professarem o nome de Jesus morrerão martirizados. Subentende-se nos textos que muitos vão escapar vivos. Tá? Que não receberão o número da besta, mas não morrerão. Tá? Muitos. Mas outros serão martirizados, porque vão externar sua fé publicamente. Porque, de outra sorte, não haveria nenhum gentil, né, durante o milênio, mas vai haver. O que a gente entende é que muitos não morrerão martirizados, mas muitos morrerão por confessar a sua fé, e eles fazem parte como se diz, do arrebatamento, porque serão ressuscitados e vão encontrar com o Senhor. Sem galardão, é claro. São eles que aparecem no Apocalipse com palmas nas mãos, símbolo de vitória. Sim. Então, ô Marcos, apresenta, se for o caso, tá? Se possível, as passagens que o pastor apresentou falando sobre isso, né? Que ele disse que o pastor dele que falou que só os judeus serão salvos na grande tribulação. Não. Apresenta as passagens que ele apresentou, que ele fundamentou, entendeu? Porque aí a gente tem como ter uma base para falar. Só um momentinho, Marcos. É simples de analisar. Haverá gentios durante o milênio? Claro. Porque para quem os judeus vão pregar? Os irmãos estão entendendo? É simples assim, não precisa nem pensar tanto. Como que não haverá? Porque durante a grande tribulação vai morrer muita gente, mas não vai morrer todos. Certo? Muito bem, não é o nosso assunto, estou só respondendo, tá bom? Item de número 6. O que nós consideramos o espírito do lado de dentro e o espírito do lado de fora? É para facilitar a compreensão do que nós estamos falando desde o início. O espírito derramado inteiro, derramado do espírito, aquilo que vem dele. Uma coisa é ele, outra coisa é o que vem dele. Certo? Então, o espírito do lado de dentro é o novo nascimento. É o espírito morando em nós. É o que está em 1 Coríntios 3, 16 e 17, onde Paulo diz que nós somos templo do Deus vivente
e que o Espírito de Deus habita em nós, ou seja, o Espírito do lado de dentro. E que é o Espírito do lado de fora? Lucas 24, 49. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em outras palavras, o Espírito Santo, irmãos, já estava nos crentes. Lembra que nós falamos no início? O Espírito, Jesus ressuscita e sopra, e o Espírito passa a morar neles. O que não acontecia na antiga aliança. É a característica da nova aliança, o Espírito morar em nós, as leis serem inseridas na nossa mente, gravadas no nosso coração. Isso é característica da nova aliança, o Espírito morar em nós. É por isso que João, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículos 20 e 27, versículo 20, vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Essa unção confere vida, confere poder e confere identificação espiritual, discernimento do Espírito e por aí vai. É o Espírito dentro, morando em nós, a lei gravada na nossa mente. Contrariando os adventistas que insistem em imaginar numa decalogolatria, dizendo que lá no céu vai ter tábuas de pedra com a lei de Deus, que foi escrita pelos dedos dele. Mas acontece? Qual é o maior ministério? O do ministério da tábua de pedra ou o ministério onde a lei é gravada no coração? O que é maior? O Espírito morando em nós ou o Espírito nos visitando? É o Espírito morando em nós. É o que se chama de novo nascimento, é o que se chama de batismo, como eu citei, do Espírito Santo. É Ele que batiza, Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e Ele nos insere no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Se você não está no corpo místico da igreja, você não faz parte dos primogênitos arrolados nos céus, como o escritor aos Hebreus fala. Se você não nasceu de novo, não pode entrar na lista daqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Eu tenho pessoas desviadas assistindo do lado de fora da live. Pessoas que conhecem Deus. Hoje, por exemplo, teve uma que depois de estar no ministério, depois de ser obreiro da casa do Senhor, depois de comer na mesa de Deus, foi comer na mesa dos demônios. E além de ir para reuniões onde se invoca demônios por duas vezes pelo menos, e está na live, ainda hoje pegou um pacotinho daquele negócio que queima, vocês sabem, né? E que não é um cigarro comum, para levar para um coleguinha dela, para um peguete. Deixou lá, vou deixar na casa da sua mãe. Ficou constrangido em casa, dizer, olha onde eu cheguei. Pois é, minha filha, você sabe onde você chegou? Viu para o fundo onde você caiu, e não é o fundo do poço, é o fundo da lama, fundo do esgoto. Hoje nós temos pessoas na live nessa situação aí, desviados de Deus, afastados de Deus, e que não se curva diante do pecado, cujo nome está no livro amaldiçoado das trevas, cujo nome não está no livro da vida. Lembre-se, porque se morrer desse jeito, vai ter que estar naquela reunião do trono branco, onde abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o livro da vida. E quem não foi achado no livro da vida, foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Você acha que eu estou assustando você? Vai ter que pagar para ver. Morre no estado em que está e você verá. Carregar, segurar a Bíblia e não rejeitar o pecado, e não rejeitar o prazer dos demônios, não te leva para lugar nenhum, exceto para baixo. E a Bíblia diz que o caminho dos justos é para baixo, para se livrar o caminho do justo é para cima, para se livrar do inferno que fica para baixo. Você está achando que frequentar a igreja te salva? Você está achando que ler Bíblia te salva? Não, a Bíblia não pode fazer nada para você, porque ela é para você praticar. Não é para você admirar e dizer, nossa, que leitura maravilhosa, eu adoro estar entre os crentes. Aí como eu gosto de cantar hino. Grande coisa, isso não te leva para lugar nenhum. Isso é um testemunho contra você. E você não está na live escutando a gente pregando? Você não está escutando citar os textos? Lembre-se, quando você cair no abismo, vai se lembrar desta
A pior coisa que vai acontecer lá é a lembrança. Lembra-te. Lembra-te de que um dia você esteve na mesa dos santos. Um dia você sentava para comer na mesa dos santos e depois você sentava para comer na mesa dos demônios, com práticas e orgias as piores possíveis. Lembre-se. Ai, e por que isso me aconteceu? Porque você deu coice no Espírito Santo, porque você desafiou Deus, e porque você o rejeitou, e porque você quis fazer a sua vontade. É simples assim. Você não quis fazer a sua vontade? Ai, mas por que tanta gente faz e eu não posso? Porque você foi escolhido por Deus para fazer a obra dele. E entre fazer a obra dele e servir de isca para o inferno, você preferiu ser isca para o inferno. Entre você ganhar almas para o céu, quantas almas você está levando para o abismo com as suas práticas imorais? Deixou de ser alguém que pastoreia o rebanho de Deus para pastorear moscas. Deixou de estar na família de Deus para estar na reunião dos demônios. E o que você espera que vai acontecer? O que virá depois disso? Vai continuar gostando da lama? Vai continuar gostando da sujeira? Vai continuar ignorando as práticas sujas? Pois bem, meus pêsames. Meus pêsames. Está vendo onde chegou? Ao invés de carregar uma Bíblia, agora carrega aquela ervazinha. Entendeu? Mas Bíblia não, né? Mas isso aí você carrega. Fora o corpo sujo, que agora nem dá, por causa da saúde. Mas carregar a ervinha pode? Sem contar aquele negócio lá, lembra do roubo? Até disso participou. A troco de R$500. Ou pensa que a gente não sabe? Quantas pessoas, irmãos, envolvidas em sujeiras. O que vem depois disso? As gangues descobrirem que você está transportando, fazendo papel de mula, transportando coisas, sabe, de um, né, para o outro. Quando descobrir, isso vai dar correria. Só correria não é o pior. O problema é o que pode vir disso. Quantos já morreram assim? E lembre-se onde você está morando, porque é o foco, é o ninho. Como está a tua alma essa noite? Cheio de Deus ou cheio de si mesmo? Cheio da unção de Deus ou cheio de pecado? Cheio da presença de Deus ou cheio da presença dos espíritos decaídos? Noite sem dormir? A pessoa torce para o dia amanhecer, porque é perturbador passar a noite inteira olhando para o teto. Olha para o corpo, está só definhando. Olha no espelho, o olho está todo arroxeado e mete maquiagem para esconder quando tem. O que está esperando? Que não abandona o pecado e não se arrepende de jeito nenhum. Eu fico de bobeira. É igual o faraó. É praga caindo uma em cima da outra e o cara continua dizendo: eu sou o óleo vivo na terra. É isso mesmo? Vai continuar? Entra chorando no bairro. Eu vou falar uma fala aqui que a pessoa deve se lembrar. Aí, eu estou sabendo agora da sua última. Mercado do Peixe. Refresca a memória? Precisava ter acontecido o que aconteceu lá? Naquele love lá em cima, né? Não vou falar o resto do nome, não. Ali pro lado da banda, que você está acostumado, que você disse que aquilo lá é igual a sua casa, então você sabe o que eu estou falando. Precisava ir para lá? Precisava se sujar? Mesmo doente, você perdeu a vergonha, perdeu o pudor. Que vergonha, né? Ficar lá curvado, sendo humilhada, envergonhado, que não é a primeira vez, mas continua insistindo. E eu pergunto, como é que você quer Deus na sua vida? Se você está cheio de pecado e não tem um pingo de vergonha. Quando a gente fala, nós somos grosseiros. Quando a gente fala, não tem amor. É como você disse, né? Disse aqui, está querendo me destruir, está querendo me matar. Eu, né? Família que te fez sofrer, né? Tem certeza que é isso mesmo? Foi isso mesmo que você recebeu? Foi isso que você recebeu aqui? Cansou de ouvir a palavra de Deus, mas nunca valorizou Deus.
Poderia usar a palavra que o próprio Jesus usou para Judas. Um dentre vós é um diabo. E depois, ainda passa e vira a cara, como se nós fôssemos, como se a pessoa, você fosse vítima. E nós, carrascos. Só tem alguns seres que a gente bateu para quebrar na emenda. Por que você pedia ajuda? Por que pedia para orar? Se você estava assim com os espíritos decaídos. Nem vendo o inferno na cara a pessoa se curva, amado. Nem vendo os adeptos do inferno indo buscá-la. Nem assim, com comida, atacando aqui no santuário, indo na própria casa. Finalmente você conseguiu o que você queria. Ficou nos braços deles. Por mais que nós falemos assim, choro não adianta. Lágrimas não adianta se não houver arrependimento. Choro de desespero, pavor, isso não resolve. Noite sem dormir não resolve. O que resolve chama-se confissão. Algumas pessoas nos ligam querendo ajuda. E quando a gente vai falar para eles o que está faltando, eles não gostam não. Sabe? É como se dissesse assim, aí, eu estou querendo ajuda, mas deixa o meu pecado em paz. É meu pecadinho de estimação. Tadinho do meu adultério, eu gosto tanto dele, de vez em quando quebra um galhão. Tadinho do meu peguete. Eu não gosto de um só, não. Eu gosto assim, de um monte, de várias cidades e tudo. Estou para o que der e vier. Deixa o meu peguetezinho aí. Ele tem esposa, mas eu não me importo. Eu não vou tirar ele da esposa dele, eu só vou tirar uma casquinha. Que coisa linda, né? Ela tem marido, mas não. Gente, a gente só vai se divertir um pouquinho. Nada demais. Todo mundo faz isso. Todo mundo uma vírgula. Só os perdidos fazem isso. Só os que vão para o abismo eterno fazem isso. Os filhos de Deus, não. Mas se você acha que... se você não conhece filhos de Deus, eu entendo. No ambiente que você anda, fica difícil de achar um filho de Deus. Mas nessa noite, o convite do Espírito Santo é: escapa-te por tua vida. Abandona o pecado. Eu achei interessante, vou repetir aqui, que eu estive num lugar onde um irmão falou para mim assim que há muito tempo ele não ouviu uma mensagem dessa. Qual a mensagem? Porque eu preguei sobre a graça. Ele disse uma mensagem sobre a graça. Eu falei, como assim? Ele, não, com graça. Outros falaram aqui, pararam de falar sobre o inferno, sobre santificação. É claro. Você acha mesmo que os demônios vão dar spoiler de que você vai morar com eles? Bom, alguns já sabem, mas há muitos que não sabem. Que tipo de espírito é esse que te inclina a sofrer tanto, a ficar depressivo, a sentir ódio, mágoa, ressentimento? Que tipo de espírito é esse? E que ainda te chama de cavalo para piorar a situação? Não. Nós servimos um outro espírito, aquele que nos chama de filho, aquele que nos ama, e aquele que nos comprou da nossa vã maneira de viver, daquele que habita em nós, daquele que gravou o nosso nome no livro da vida, daquele que nos dá a graça de dormirmos a noite inteira e não ficarmos no outro dia. Por quê? Fomos salvos e regenerados por Ele. Essa noite há um banquete, há uma mesa posta. A pergunta é: vai se assentar na mesa? Vai essa noite se regenerar? Vai parar com a choradeira imbecil? Porque é um choro que eu sempre ouço. Chora porque está na sujeira. Mas é como se dissesse: ai, Senhor, eu sei que Tu estás certo, mas como eu amo meus pecadinhos de estimação. Há tantos anos a gente está junto, né? Não é mesmo, pecadinho? Em fornicação, a gente se ama tanto. Poxa, te deixar vai doer demais. É igual aquela cena, a adúltera se despedindo do amante para poder ficar com o marido. Lembra dessa cena? Medíocre, não? Foi ele que estava chorando. Mentira. Chorando porque ia largar um dos amantes. Que coisinha linda. É esse o choro? Você está me esculachando. Esculacho é o que você está vivendo. Isso é um esculacho. Deixou-se ser pisado pelos demônios. Tem moral não? Claro que não. Não tem um desejo de abandonar não? Deve ter, mas você precisa de vontade. Para, enquanto dá tempo. Você está indo ladeira abaixo. Está pensando que isso aí é o final? Tem coisa pior para vir por aí. Isso aí não é nada perto do que ainda vem.
Por isso que Deus levanta seus filhos para pregar uma mensagem de libertação. Com Deus não se brinca. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Prega-se o evangelho para que as pessoas não caiam nas mãos do inimigo das nossas almas. A gente não ora de brincadeira. A gente não brinca de falar língua estranha. Ou pelo menos não é para brincar. A gente não brinca de evangelho. A gente não brinca de pregar a palavra de Deus. A gente não brinca de andar na presença do Senhor. A gente não brinca de se santificar. Mas se algum palhaço acha que isso é brincadeira, pois bem, vai serão para o abismo eterno. E lembre-se que demônios não brincam. Lembre-se, o que ele dá para você é comida podre. E você come com uma boca porque está por conta deles. Como já me disse, é tudo tão nojento que nem vale repetir. Mas bem que gosta, né? Como é que um ser humano em são juízo vai entrar em um lugar, em um quarto de motel e vai dizer: isso aqui é como minha casa de tantas vezes que eu vim. Aqui é tudo de bom, tudo de bom. Cadê o cérebro que não tem? Quantos homens, quantos ditos cristãos estão lá com perfil de crente, estão fazendo isso? Deixam as esposas ou maridos em casa e vão para a prática suja. Depois, amarrados pelos demônios, gritam, fazem como os porcos. Presinho pelo pé. Comida de demônio. Vai ser assado no forninho deles. Gostam de lama. Venha passear na lama. É um tipo de choro onde a pessoa não quer abandonar a sujeira, não quer abandonar o pecado. Não se brinca com Deus. Não se brinca de pecar. Não se brinca de se viciar. Não se brinca, isso não é brincadeira. Ah, a gente está aqui se divertindo, a gente sabe que é errado, mas a gente está se divertindo. Não se diverte com isso, porque demônios não brincam. É igual aquela história do gato que estava brincando com um rato. E o gato jogava o rato para lá, o rato corria, ele puxava de volta. Brincando, brincando. Depois que ele cansou de brincar, ele comeu o rato. O diabo brinca com você, mas um dia ele vai te comer. Um dia. Vai parar os pseudos prazeres da prática suja e nociva. E um dia você vai virar comida de demônios. Você acha mesmo que eu estou te assustando? Vai ver o que pensa, porque por muitos anos escutou isso. E por muitos anos escuta nas mensagens do Evangelho, diz: isso é relativo. Vai ter que pagar para ver, porque não é relativo. Está vindo uma tempestade aí, não é pequena, sobre os perdidos. Por isso que a mensagem do Evangelho está sendo pregada, para que você abandone o erro. Nossas mensagens costumam ser gravadas, e muitos shorts são gravados exatamente para que pessoas como você olhem, pelo menos, acordem enquanto dá tempo. Amém? Talvez, irmãos, essa palavra seja dura para você, mas nessa noite, nosso intuito é só um. Se você não tem vergonha, se você tem vergonha de vir falar conosco, se você tem vergonha, a igreja vai olhar para minha cara e sabe o que eu fiz. Será que você não sente vergonha de olhar para os vários amantes? Isso aí você não tem vergonha? É minha vida particular. É mesmo? No juízo final, essa vida particular vai estar diante dos anjos. Vai estar diante do Todo-Poderoso, porque não dá para esconder. A Bíblia diz que tudo que é encoberto será revelado. Já pensou? Tudo que você fez escondido. Você está preocupado com vídeos? Hoje na internet, né? Os videozinhos vazaram. Espera que no juízo final, meu filho, até a tua respiração vai aparecer. Tá guardando o videozinho? Faz igual o palhaço lá que falou, o empresário falou: você não tem mais vídeo, não? Me dá aí um. Só tenho 12. Me manda outros para botar na pasta. O cara casado, irmão. Velho e safado, sem vergonha. Ô pastor, cuidado, você soltou uma palavra safado. Não sei se o algoritmo identifica essa palavra não, mas acabou saindo. Porque a coisa ainda é pior, os adjetivos são piores, mas tudo bem. Você já pensou, amado? Que medíocre. Uma pessoa velha, sem vergonha, né? Toma a prática de pecado. E vai novinho, e vai velhinho, e vai mulher, e vai homem. Um ninho de demônios, queridos.
Olha onde o ser humano, depois de sentar na mesa de Deus, de comer do pão da vida e de beber da água que mana para a eternidade, irmãos, bebe água de esgoto. Será possível, irmão, que os crentes não vão acordar para um avivamento, não? Será que a gente não vai ver pessoas abandonando a podriqueira? A igreja aqui é testemunha de que uma vez aqui, até perto de pessoa que olhou para a gente, para a nossa lágrima, olhou para a nossa lágrima dura igual uma estátua. Claro, já estava podre de pecado até o fio do cabelo, mas eu chorei copiosamente por homens e mulheres que estão hoje mortos em cima dos púlpitos, defuntos, verdadeiros walking dead, mortos que andam, mortos, capaz de participar de uma ceia, irmãos, sair da ceia para ir para fazer porcaria dentro de carro, a troco de um prato de comida. É mendiga das trevas mesmo, amado, toda pintadinha e ajeitadinha para poder agradar o Lúcifer, a quem ela serve. Homens que acabam de pregar e pedem nos congressos para enviar mulheres de programa para os motéis onde estão. É isso que nós estamos vendo e ouvindo. Pior, tem pastores que convidam um lixo desse para pregar, mano. E sabem, mas não se importam. Mulheres e homens que cantam no púlpito, mas que quando saem, vão para práticas sujas. São todos? Não. Claro que não. Tem muito homem e muita mulher de Deus de pé. De pé. Fala. A irmã Euronice falou assim: mesmo assim, Jesus está voltando. Glória a Deus. Hoje é a noite de salvação. Aproveite a oportunidade. Eu tenho gente chorando aqui, amado, que não é a primeira vez. Depois desse choro aí já teve Mercado do Peixe. Não, antes do Mercado do Peixe teve Pontal. Eu estou falando que a pessoa é daqui, sabe. Lá onde era o antigo miliar. Poxa. Assistir live com peça íntima. Toda essa celeuma de sujeira. Vergonha zero. Aí está chorando, não sei por quê. Se não vai abandonar o pecado. Se não procura socorro. Frequenta um culto num dia e um motel no outro. Mesmo com a doença, com o corpo sendo destruído. Isso aí é o resultado de pessoas que brincam com Deus não se brinca. É o resultado de quem não tem temor de Deus, que entra numa live falando como porcos, se é que porco fala. Você acha mesmo que eu estou preocupado de falar bonitinho na rede social? Eu estou preocupado de ser profeta? Chega de sujeira, chega de ser imundo, chega de comer lama, chega de comer coisa podre. Você não é urubu, você não é hiena. Para de ser uma ave de rapina das trevas, que ao invés de usar o seu corpo para atrair pessoas para o reino de Deus, atrai para a maldição eterna. Que ao invés de atrair pessoas para o céu, leva pessoas para o abismo. Que virou isca de Satã. É dancinha, é vídeo, é um bom dia sujo, palavrões. É isso mesmo. Você acha que isso aí vai te levar para onde? Então nessa noite, acorde para ter a plenitude do Espírito. Abra o seu coração para receber salvação. Para com a sujeira enquanto dá tempo. Algumas pessoas vão assistir essa live hoje, é a última coisa que vão assistir na terra, porque depois disso serão ceifadas. Será a última vez que vai ver ou vai ouvir alguma coisa aqui nesse mundo. De pé, por favor. Tem um hino antigo que diz: onde estás, que não ouves a voz do Senhor? Jesus, onde estás, que não queres sair das trevas e vir para a luz? Onde estás, que não ouves a voz do Senhor? Onde estás, ó pecador? Antes, você vivia em cima do muro. Lembre-se que o muro pertence às trevas. Porque Jesus disse: seja o vosso falar sim, sim,
E não. Que passa disso é de procedência maligna. Em outras palavras, quem fica em cima do muro. Nessa noite, a coisa é séria. Chapa está quente aqui. Imagina lá embaixo. Noite de libertação e de salvação. O Marcos falou que quer fazer um concerto com Jesus. Agora mesmo. Aleluia. Dobre o seu joelho, se você pode, onde está, e faça aquele concerto. A coisa é muito séria. A pessoa que está sendo exposta, entre aspas, aqui, porque já se expôs muito e quem fez isso foi Deus, nem fomos nós, costuma assistir a live com a Bíblia hoje, está com a Bíblia na mão chorando, está chorando um tempão. Eu já vi chorando até mais. O problema é que não abandona. E também não nos procura porque pode ser ajudada, está perto. Mas o orgulho que está apodrecendo os teus ossos e destruindo a tua vida, não te deixa, né? Porque não é a primeira vez. Da primeira vez, 2017, 2018, depois 2022 em diante, final de 22 para 23, até 2025, toma prática pecaminosa e nem para se arrepender. E a gente oferece ajuda, continua lá, apodrecendo mais e mais. Nessa noite, lembre-se, chegará o dia que você assistirá a última live, e será a sua última. Lembre-se. Há um hospital te esperando, um CTI esperando, se você não levar Deus a sério. Ser ferido de morte, porque Deus é Deus. Se alguém acha que Deus não fere, fere. E não estou assustando ninguém. Se você não acha que Deus pune, vai ler a Bíblia e você vai ver que pune. Lembre-se, Deus não tem culpado por inocente. Então essa noite é noite séria, não é brincadeira. Conserte-se com Deus essa noite. A Bíblia diz no Apocalipse que houve um anjo que vinha voando pelo meio dos céus e ele bradava com grande voz dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegada é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e as fontes das águas. Aleluia. Dobre os teus joelhos onde você está, mas dessa vez sem reservas, porque não há mais nada para fazer. Apenas que você diga: Deus, eu cheguei ao meu limite, não há mais o que fazer. Daqui eu não vejo mais esperança. Porém, Deus te oferece perdão se houver arrependimento sincero. Por mais sujo que tenha sido o teu fim nesse mundo, será que aprendeu? É bom você ter aprendido que não há vida longe de Jesus, que não há paz longe de Jesus, que não há conforto longe de Jesus, que não há vitória sobre os demônios longe de Jesus, que não há domínio sobre a carne longe de Jesus. Bote isso na sua cabeça. Jesus é para ser levado a sério e respeitado. Não tem esse negócio de Jesus, ele me entende. É claro que ele entende que você é perdido, e ele entende que você vai para o inferno. E é por isso que essa noite estamos pregando essa mensagem. Sai fora, escapa-te por tua vida, porque o juízo de Deus está aí. Deus dos deuses, estamos na tua presença. Noite em que a tua palavra tem sido pregada, Senhor, para despertar aqueles que estão enganados nas mãos do inimigo, no campo de concentração das trevas. Deus, em nome de Jesus, que essas pessoas troquem o seu ego pela cruz ensanguentada, que troquem suas práticas pecaminosas, Senhor, pelo sacrifício de si mesmo, a oferta agradável ao Senhor, um sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Que essas pessoas entendam que não há como continuarem, Senhor, vivendo como estão vivendo, porque o Senhor não está brincando, porque a mão de Deus está estendida, e ela está estendida para salvar, para libertar. Porém, a ira do Senhor será derramada sobre os perdidos, e não há como escapar. Mas nessa noite,
nós entregamos essas vidas nas tuas mãos, porque elas te pertencem. Espírito Santo trabalha, Espírito Santo regenera, Espírito Santo ressuscita, Espírito Santo liberta, Espírito Santo derruba as forças do inimigo, Espírito Santo mantém a tua presença sobre essas vidas, Espírito Santo estende o teu braço, porque esse ministério é teu, em nome de Jesus Cristo. Senhor, que o sangue da aspersão, o sangue de Jesus, esteja sendo derramado agora sobre aquele que se volta para ti, aquele que se arrepende dos seus pecados, em o nome do Senhor. Deus, guarda-nos no retorno aos nossos lares, dá-nos uma noite de paz, uma quinta-feira de bênção na tua presença, no nome bendito de Jesus. Amém. A vitória é nossa. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Operando Deus, ninguém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Terminado em nome de Jesus.